Olá, meu nome é Yuri, estudante de iniciação científica do UFMG e nesse vídeo pôster irei apresentar o meu trabalho. A leishmaniose tegumentar humana é uma doença inflamatória crônica em que você tem um parasitismo intracelular de macrófagos por protozoários pertencentes ao gênero Leishmania. No Brasil, a espécie mais importante é a Leishmania brasiliensis. Clinicamente, essa infecção pode evoluir para duas manifestações principais, cutânea ou mucocutânea. Como podemos perceber por essas fotos, as lesões da LTH podem assumir um caráter bem agressivo. Apesar disso, um diagnóstico preciso é capaz de permitir uma intervenção médica precoce, com limitação da evolução das lesões e consequente prevenção de sequelas. Esse diagnóstico combina aspectos clínicos com dados epidemiológicos e, para ser fechado, depende de testes laboratoriais, que podem ser diretos ou sorológicos. Contudo, não há no mercado atual testes laboratoriais com desempenho satisfatório para a LTH, e tanto testes diretos quanto sorológicos acabam apresentando problemas de sensibilidade e ou especificidade. Assim, a baixa acurácia desses testes acaba limitando o diagnóstico da LTH, o que piora o prognóstico dos pacientes, que muitas vezes só são diagnosticados em um estágio muito avançado das lesões. Além disso, no caso dos testes sorológicos, que são os mais utilizados pelos infectologistas na prática clínica, lembrando que esses testes são aqueles que utilizam antígenos do próprio parasito para pesquisar e capturar anticorpos presentes nos soros de indivíduos infectados, no caso da LTH, além de um problema de baixa sensibilidade com esses testes, existe ainda um problema de reatividade cruzada com pacientes chagássicos. Isso acontece por conta da grande proximidade filogenética entre o Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas, e os parasitas do gênero Leishmania. Por conta disso, o proteoma, que é o que a gente chama de conjunto de proteínas desses parasitas, acaba sendo muito similar, o que faz com que o hospedeiro humano desenvolva anticorpos muito parecidos contra essas proteínas, porque existe muito pouca diferença entre elas. Assim, as chances de um anticorpo anti-T-cruzi presente no soro de um indivíduo chagásico reconhecer e ser capturado por antígenos de Leishmania brasiliensis em uma placa de ELISA numa pesquisa de anticorpos para a LTH é muito grande. Diante desses problemas, o objetivo do nosso trabalho foi desenvolver uma proteína recombinante quimérica composta por vários epítopos de linfócitos B que seriam selecionados criteriosamente a partir de um trabalho prévio de imunoproteômica de Leishmania brasiliensis, utilizando para isso ferramentas de imuno e bioinformática, de modo que essa proteína pudesse ser então empregada como antígeno para captura de anticorpos em um teste serológico de alta performance para LTH. Lembrando que epítopos são sequências de aminoácidos capazes de serem reconhecidas por anticorpos, neste caso, anti-Leishmania brasiliensis. Os critérios de seleção incluíram antigenicidade desses epítopos, então foram selecionados epítopos a partir de proteínas que são expressas na etapa amastigota do ciclo do parasito, que é a etapa que está em contato com o sistema imune do hospedeiro e que, portanto, possui proteínas que têm uma maior chance de induzirem anticorpos e também de capturá-los num teste sorológico. Além disso, selecionou-se epítopos que fossem ao mesmo tempo divergentes do hospedeiro humano, aumentando também a antigenicidade, e principalmente divergentes de Trypanosoma cruzi, filtrando essa similaridade. Então aqui está um esquema do que nós fizemos. Primeiro nós selecionamos as proteínas que eram expressas na etapa mastigota e que eram capazes de serem reconhecidas pelos soros de pacientes positivos para ambas as formas clínicas da LTH. Isso gerou um total de 8 proteínas, que estão aqui circuladas em vermelho nesse imunoblot. A partir da seleção dessas 8 proteínas e utilizando ferramentas de imunoinformática, nós então elencamos 22 potenciais epítopos de linfócitos B. Posteriormente, nós comparamos esses epítopos com dados proteômicos tanto de Homo sapiens quanto de Trypanosoma cruzi, excluindo-se então aqueles epítopos de alta similaridade. Isso fez com que no final nós ficássemos com 13 epítopos que entrariam então na composição final da nossa proteína quimérica. Aqui está o design final da nossa proteína. Cada quadradinho desse representa um epítopo de linfócito B. E aí, uma vez que nós já tínhamos o design dessa proteína quimérica pronto, nós então enviamos isso para uma empresa internacional que fez a construção do gene quimérico e nos enviou um plasmídio. Nós fizemos então a clonagem, expressão e purificação dessa proteína. Depois, para avaliar o desempenho, nós a empregamos como antígeno em um teste sorológico de ELISA para a LTH, utilizando para isso amostras de 4 grupos de indivíduos, positivos para LTH, divididos em forma cutânea e mucocutânea, positivos para a doença de Chagas e um grupo controle. Bom, então aqui estão os resultados. A gente pode ver que a nossa proteína apresentou um desempenho excelente, alcançando 100% de sensibilidade e de especificidade. Isso significa que, além de criar um teste extremamente sensível, a gente foi capaz de superar o problema da reatividade cruzada. Como a gente pode ver por esse gráfico aqui à esquerda, a nossa proteína ela foi capaz de positivar todas as amostras que eram de fato positivas para a LTH, além de negativar todas aquelas que eram positivas para a doença de Chagas. Esses resultados, eles, então, são um reflexo da boa seleção de epítopos, com base nos critérios que discutimos. E esse gráfico aqui à direita é o antígeno solúvel de Leishmania, que é um equivalente dos testes disponíveis no mercado para efeito comparativo. Como conclusão, a nossa proteína supera o problema da reatividade cruzada com os pacientes chagásicos, ela tem perspectiva de implementação junto ao Sistema Único de Saúde e, por ser uma ferramenta diagnóstica com um desempenho padrão ouro, ela possibilita um diagnóstico preciso e precoce da LTH, o que previne a evolução das lesões e formação de sequelas.